Eletricidade estática. Eu gosto muito desse assunto, tá? O tanque, a bomba e a tubulação devem ser projetados e operados para evitar ignições eletrostáticas. Pessoal, a gente falou, né, que a energia elétrica é um dos vilões aí da proteção contra incêndio. É uma das maiores fontes de energia causadora de incêndio, porque o incêndio ele precisa de uma fonte externa ativadora. Ele não começa do lado, ele não do nada, ele não é um fenômeno aleatório que ocorre de qualquer maneira. Ele precisa de uma fonte externa ativadora. E a maior fonte externa ativadora é a energia elétrica, em termos de quantidade, né, de incêndios. Agora, nós temos a energia elétrica que a gente consegue perceber facilmente, né, assim, perceber que o equipamento está ligado, desligado, aquela energia elétrica dos sistemas elétricos, das instalações elétricas, o próprio sistema elétrico desse sistema de bombas que a gente está falando. Nós temos várias partes elétricas, tanto na bomba elétrica quanto na bomba diesel, nós temos várias partes elétricas do sistema de bomba. Porém, a eletricidade estática é uma das mais perigosas, porque a gente não percebe a sua produção, a gente não percebe a olho nu. E quando a gente não conhece os princípios, a gente nem acredita que isso acontece, né? Vocês acreditam se eu falar para vocês que um tanque de IBC plástico colocado a 1 metro de desnível com outro tanque de IBC plástico, uma tubulação plástica de descarregamento sem bomba, sem nada, só por gravidade, com 1 metro, 1,20 m de diferença de desnível. Esse líquido passando nesse tubo plástico, ele provoca uma energia estática suficiente para criar uma faísca quando estiver próximo de uma peça metálica e iniciar um incêndio? Vocês acreditam em mim ou acham que isso é coisa de cursos, né? Que a gente fica contando história para colocar medo nas pessoas? É difícil de a gente acreditar nisso. Esse é um procedimento que é feito em muitas empresas. Você descarregar um tanque de IBC plástico num outro tanque de IBC plástico. Isso é muito comum. Tá? Será que pode acontecer um incêndio do nada, assim? Só eu descarregar um tanque de IBC dentro de outro tanque de IBC com uma mangueira plástica? Então, existe a possibilidade. É muito fácil a gente entender isso teoricamente, né? Eu tenho o atrito do líquido dentro dessa mangueira plástica. Essa mangueira plástica ela não está descarregando energia elétrica acumulada ali, nem o líquido também está carregando eletricamente, então ele está com um diferencial de potência elétrica diferente, por exemplo, da carcaça, daquela estrutura metálica que tem em volta do IBC. IBC é o Intermediate Bulk Container, aqueles tanques de plástico de 1 metro por 1 metro por 1 metro dentro de uma gaiola, chama IBC. Né? Então eu não posso, a norma restringe o armazenamento de líquidos inflamáveis dentro dessas embalagens, justamente porque ela é de plástico, ela não dissipa a energia elétrica acumulada quando ela recebe um líquido de fora e vai carregando eletricamente. Ela não descarrega essa energia, então ela começa a acumular, o líquido começa a ter uma energia elétrica estática acumulada. E vai aumentando ali a diferença de potencial elétrico com a parte metálica dessa estrutura, dessa grade. Então o que acontece? Num determinado ponto, a voltagem vai ser tanta que vai pular um elétron, vai passar a corrente elétrica no ar para essa parte metálica. E essa faísca, num ambiente onde eu tenho líquidos inflamáveis, que são aqueles com ponto de fulgor menor que 37,8, eu terei então o início de um incêndio. Tá? Então isso é uma teoria que a gente prega na sala de aula e que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de acreditar, né, que isso acontece. Porque muitos casos desses já aconteceram, mas eles não deixam rastros nenhum. Tá? Eles não deixam rastros nenhum. Por quê? Porque depois que pegou fogo em tudo, é difícil na perícia você identificar essa situação e você comprovar isso, a não ser que nós tenhamos uma câmera de segurança que gravou essa situação. Tá? Então, tá aqui, né, uma situação que isso aconteceu. Tá? Como não tem som, eu vou deixar aqui essa
essa mesma imagem. Tá? Então dá uma olhada naqueles que está carregando, nesse senhor aqui que está carregando, ó, situação que eu descrevi, um tanque aqui com 1 metro e pouco de desnível e está carregando outro tanque aqui com uma mangueira de plástico, tá? E daqui a pouco vai começar um fogo aqui, ó, porque vai ter uma energia estática acumulada que vai descarregar nessa grade metálica que está em volta do tanque. Isso aconteceu, está aí a data do lado direito, em 2018. Olha agora, né, a utilização do extintor que a equipe vai fazer. Olha lá onde ele está usando o extintor, dá uma olhada. Então, ó, essa é uma situação corriqueira, tá, em empresas. Vejam que elas estavam descumprindo regras. Primeiro, a forma de armazenamento aí dentro não está cumprindo as normas adequadas, a NFPA 30, a NBR 17505. Essa forma de acondicionamento aí dentro está muito errada. Tá? E olha que velocidade que pega fogo numa edificação com líquidos inflamáveis. Os líquidos inflamáveis também são fenômenos interessantes, porque a gente não consegue visualizar aonde que realmente está tendo combustível. Tá? Eu vou voltar esse vídeo para que vocês percebam aqui no começo, né, do incêndio, só essa parte aqui do incêndio, para que vocês entendam como que ocorreu o incêndio, tá? Que a minha teoria é comprovada aí, né? Então ele está carregando eletricamente, e vejam a proteção dos outros tanques ali, tudo com plástico, como se fosse segurar, né, o vapor na hora do incêndio. Tá? Então está carregando e de repente começa ali a ignição. Parece uma mágica, né? Da onde veio a energia? Não tem fio elétrico ali perto. Tá? É da energia estática acumulada no líquido e que descarregou, né, na parte metálica do IBC. Tá? Então essa é uma situação corriqueira, tá? Que essa daí infelizmente provocou aí a perda de toda essa indústria, não sobrou nada, né? Nós tivemos aí a captura dessa imagem gravada remotamente que rodou aí o meio aí, né, de proteção contra incêndio no dia seguinte, e que é ruim para a empresa, mas é bom para a gente aprender com a lição, né? A gente aprende com essa lição que nós temos que ter uma preocupação com a energia estática muito grande. Tá? É um fenômeno difícil de a gente demonstrar, né, para os clientes, como disse a Nayara aí, nós temos aí clientes que querem ser advogados, né, e um alerta, né, a proteção contra incêndio, ela não é um trabalho de advogado, nada contra advogados, eu sou casado com uma advogada, né, mas os advogados, eles procuram brechas na legislação para o seu caso, e nós temos uma preocupação com segurança. Então nós temos que procurar a melhor situação possível para proteger a edificação e não ficar procurando brechas na lei como se fôssemos advogados. Tá certo? Então nós, como engenheiro de segurança, engenheiro de proteção contra incêndio, temos que ter um pensamento de segurança e não de advogado. A Nairane levantou uma questão que eu brigo muito. Não podemos pensar como advogados, procurar brechas na lei. As normas são facilitadores do nosso trabalho, não são impeditivos do nosso trabalho. Assim que eu fiz a auditoria, né, a perícia nos projetos do Alemoa, eu fui lá fazer a auditoria nos outros 7 parques de tanques que estavam ainda embargados pela prefeitura, porém eram outras edificações ali vizinhas, mas 7 parques de tanques até maiores do que aquele que pegou fogo. Então eu fui fazer a vistoria e eu verificava tanques iguaizinhos, tanques de combustível com 200 mil litros de gasolina. Um tinha só o aspersor em cima do tanque. O outro tinha um anel de aspersor em cima do tanque, na lateral do tanque. O outro tinha 3 níveis de aspersores no tanque. Aí eu ficava olhando, mas espera aí, tem alguma coisa errada, deixa eu olhar o projeto. Aí eu olhava o projeto, eram tanques que havia sido observada a data de
Instalação do tanque. Não era uma instalação antiga, mas na hora de apresentar o projeto foi alegado, não, mas esse tanque aqui é anterior a 1970. Então eu vou colocar só o que tinha na lei lá em 1970, só a exigência de 1970. Está dentro da lei isso? Tá, é uma garantia, né, legal de anterioridade jurídica, como a gente falou, as normas valem daqui para frente, quando elas são publicadas. Mas isso é um pensamento de advogado. Não é um pensamento de engenheiro de segurança, de engenheiro de proteção contra incêndio, de pessoas que vivem a engenharia de proteção contra incêndio. Porque a gente não pode esquecer que nós estamos aqui, nós estamos perdendo, ou melhor, investindo nosso tempo aprendendo sobre NFPA 20, não é para ficar milionário, né, trabalhando nesse ramo, que eu já lhe garanto, já lhe adianto que você não vai ficar milionário, né, não é para gastar o nosso tempo e aprender a burlar a norma ou procurar o caminho mais brando da norma. Não, nós estamos aqui para aprender a melhor maneira de preservar a vida das pessoas que convivem na edificação. Estamos aqui para aprender a melhor maneira de preservar a edificação no momento de incêndio. Esse é o nosso objetivo. Não é aprender as brechas da lei para não usar determinados equipamentos. Muita gente tem esse pensamento. O cara ele trabalha como um instalador, então ele quer economizar o máximo e ele fica procurando todas as alternativas para fugir da exigência de algum sistema. Não é para isso que estamos aqui. A nossa profissão, o nosso trabalho salva vidas. É para isso que estamos aqui, para diminuir o número de mortes em incêndios, para diminuir o número de acidentados em incêndios. E fica um alerta, né? Quando eu falo número de mortes em incêndios, nós nos incluímos nesses possíveis acidentados, né, no incêndio, porque nós também convivemos nas edificações que nós protegemos. Então, ou podemos, né? Alguns aqui atuam também na área de combate, podemos aí também sofrer acidentes no combate de um incêndio que nós poderíamos evitar. Então, eu quando trabalhei na área no bombeiro, eu trabalhei muito mais na parte operacional de combate a incêndio do que na parte de prevenção, na parte de fiscalização de edificações. Então, eu quando voltava de um incêndio, eu ia lá na sala do meu colega que trabalhava na área de prevenção e brigava com ele. Obviamente que brincando, né? Mas eu ia lá, chutava a porta dele e falava, pô, você não está trabalhando. Porque se você estivesse trabalhando, eu não teria ido combater mais um incêndio. Então você tem que aumentar a fiscalização, você tem que melhorar a sua fiscalização, porque quando você falha na sua fiscalização, a parte de combate a incêndio tem que entrar em operação. E nós vimos nesse vídeo o quanto é difícil combater um incêndio, principalmente sem os meios adequados. Essa edificação aí, pela quantidade de líquidos de classe 1 que ela tem, ela deveria ter chuveiros automáticos. Então rapidamente começaria ali o combate com chuveiros automáticos, né? E se fosse de espuma, seria uma eficiência no combate muito maior, porque nós sabemos que o chuveiro automático, né, com água apenas, eles não combatem incêndio em líquidos combustíveis inflamáveis, mas eles dificultam aí a propagação, né, das ondas eletromagnéticas de calor e da convecção. Tá? Então, o Alisson está falando de um vídeo, eu vi esse vídeo também na internet, né? A pessoa trabalhando dentro de um caminhão e se esfregando no algodão, assim, se esfregando no movimento natural de trabalho com ele. E a hora que ele pisa no chão, era uma chapa metálica, tem uma faísca muito forte, e como o algodão ali estava bem leve, né? Não um fardo pesado, mas estava bem disperso, ele pegou fogo. Aliás, um fogo bem rápido. Eu vi esse vídeo, Alisson. E é exatamente isso que eu queria com esse vídeo, que você se conscientizasse que nós não trabalhamos como advogado, nós trabalhamos como engenheiro de proteção contra incêndio. Repito, nada contra advogado, tem a sua função importante na sociedade, mas não na proteção contra incêndio. Proteção contra incêndio é trabalho do engenheiro de segurança, do técnico de segurança ou do engenheiro de proteção contra incêndio. Tá certo?